Valeu. Boa noite, maravilhosas. Estamos iniciando o 4º episódio do Segundelas. E eu não poderia deixar de falar e mostrar pra vocês a nossa canequinha personalizada. Gente, olha que coisa linda a nossa caneca personalizada do Segundelas. E eu já quero aqui agradecer a Alice Personalizados. Pessoal, a Alice faz caneca, chaveiros, chinelos, garrafas, long drinks, taças, azulejos e muito mais. O telefone dela é... Deu ruim aqui, olha que coisa linda. Falou. Perdão, galera, um erro técnico aqui que é ao vivo e a cores é assim mesmo. Então eu já vou passar aqui pra vocês o telefone da Alicia. É 97162-8128. E o outro telefone dela é 99685-7218. Então, Alice Personalizados, meninas, faz essa caneca e muitas outras coisas personalizadas pra deixar, né, o nosso dia mais lindo e aquela lembrancinha maravilhosa, né? E eu já queria agradecer também a Diva Acessórios, que eu já mostrei pra vocês um pouquinho das peças, né? Então, gente, a Diva fica na Armando Salles de Oliveira, um pouquinho pra cima da Escola Coronel. E o telefone da Diva é 99335-4006. E temos mais uma parceria, gente. Ó, mulheres aí que gostam de deixar as unhas em dia e linda, Edivânia, tá bom? Eu vou deixar o contatinho dela pra vocês aqui. E agora eu quero falar da nossa convidada do 4º episódio, Aline Bonvecchio. Aí, consegui falar o nome dela. Meninas, é uma pessoa sensacional e eu já queria apresentar ela aqui pra vocês, tá bom? Essa convidada que eu tenho um carinho imenso e vou falar uma coisa pra vocês. A nossa amizade surgiu assim, ó, que hoje eu olho e falo, nossa, que amizade linda que a gente criou em pouco tempo. Aline. Boa noite pessoal. É um prazer estar aqui no 4º episódio Segundelas. Obrigada pelo convite, Rai. É um imenso prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? E sobre o autocuidado aí nosso da mulher também, um pouquinho. É muito importante, né? Sim. E eu não podia deixar de te convidar, né? Porque você tem uma história um pouco que a gente conversou já, que eu falei, que história linda, e eu queria compartilhar. E já começando aqui, Aline, antes da gente falar do mundo dos negócios, conta um pouquinho pra gente de quem é você fora do empreendedorismo. Olha, eu sou a Aline Bonvecchio, uma mulher de 36 anos, né? Sou casada, mas antes de empreender, eu tenho uma profissão, sou professora. Sou professora em colégio particular, né, em Pirassununga, e eu dou aula nesse colégio há 5 anos já. Mas já sou professora, já leciono há 10 anos, né? E eu vou falar pra você, eu amo dar aula, independente de hoje, né, eu ser empreendedora, ter aí atrevida. Eu gosto muito de dar aula, ainda continuo, né, nesse projeto e assim, eu não largo porque eu amo muito mesmo de coração. Acho que é uma coisa que a gente tem que ter prazer em fazer. Então, dar aula pra mim é um prazer. Sim, gosto bastante. Você é professora de quê mesmo? Sou professora de Ciências e Biologia. Hoje eu atuo como Ciências, né, no Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Que legal, gente, incrível. A fase da adolescência. Aquela fazinha, né? Difícil, mas ao mesmo tempo... olhar pra eles, né, e saber que a gente pode fazer a diferença na vida deles, um pouquinho, é isso que me faz ter força aí pra continuar também na área da educação. Faz a essência, né? Tipo, quando você ama o que você faz realmente por amor, independente de como é. Porque eu escuto muitas professoras e tenho amigas que não dão aula mais, nunca, na verdade, exerceram essa profissão. Já fizeram a faculdade de pedagogia, tudo, mas não quiseram por conta de como que tá a educação hoje em dia, né? A educação que eu falo em casa, porque na escola a educação é só aprender, porque a educação mesmo vem de casa, né? Eu falo isso. Eu falo que eles confundem muito educar com ensinar, né? O meu papel de professor é ensinar, né? É passar conhecimento dentro da minha disciplina. E tem essa confusão de achar que a gente tem que educar. Não, a educação vem de berço, vem de casa. E é isso que tá o desafio, né? O maior desafio hoje, realmente, na educação é o respeito, né? Que na nossa, vamos dizer assim, na nossa época, um pouquinho lá atrás, né, Rá? Era um pouquinho, bem pouquinho, gente. Bem pouquinho. A gente tinha um respeito muito maior, né? Com certeza, um olhar diferenciado pro professor. E hoje aí é uma luta diária aí com eles, para mostrar para eles que o mundo lá fora é difícil. O mundo lá fora é difícil. É bem difícil, né? Eu tenho 2 pequenos em casa, de 7 e 8 anos. E eu procuro muito falar sobre isso para eles. Mesmo que são crianças,
eu já começo a querer, eu já tô ensinando desde já. O respeito, a educação e hoje, inclusive, a professora do meu menino foi substituta, chamou eu lá porque ele deu uma aprontada, a Ilanta falou, eu vejo que você é certa, é assim, por causa que eu tenho a minha outra filha que estuda lá na mesma escola. Ela eu vejo pela Ayla. Eu falei, não, mas assusta não, pode deixar que eu vou conversar com ele em casa. Porque é em casa, né? A gente já tem que ensinar que o respeito, independente se é da família ou não, porque eles acham assim, que é só respeito quem é da família, quem é de fora, e não é assim hoje em dia, né? Não. A gente tem que mostrar pra eles que respeito é de fora, é de casa e é qualquer pessoa. Eu tenho um método um pouquinho mais rígido ainda, né, dentro da minha atuação, né, em sala de aula, mas assim, eu tenho meu momento um pouco mais rígida, mais brava, porque o meu propósito é realmente dar aula, né? Então, assim, senão você não consegue dar aula. Começa a conversar. Ainda mais adolescente, né? Não. E aí, agora tá naquelas fases, a gente fala de namorinho, né? Não. Ixi. E, né? É a área da ciência, né, Bê? Ah, biológico e tudo aí. A gente também tem os momentos que tem que entrar em assuntos, né? Mas, assim, eu sempre falo pra eles que o quanto eles têm que valorizar sentar hoje, né? Dentro da sala de aula, entender que aquilo ali não é fácil. Principalmente eu estou hoje atuando numa particular. Então tem um custo aí. E eu sei o quanto que tem pais que ralam muito pra pagar e às vezes não teve condições de estudar e tá dando aquilo pro filho com maior, né, dificuldade ali. E às vezes o filho não tá valorizando. Né? Não valoriza todo o esforço do pai, né? Por quê? Porque tá fácil, né? Tá fácil, né? Só tá ganhando ali e não sabe ali o quanto que o pai tá ralando pra poder manter ele ali. E a importância também é de mostrar isso, né? Pra criança, pro adolescente, essa questão. De mostrar como é difícil você ganhar um dinheiro pra pagar um estudo, né? Eu sou da época que pra ter algo eu tive que trabalhar. Nunca foi nada fácil, nada ganhado. Fui trabalhando. Eu assim, eu até a um certo período da minha idade, eu fui privilegiada porque eu sou caçula, né? Então, assim... Não, eu sou a mais velha, turma. E então, o meu assim, pai, na época que eu bate. era criança, assim, ganhava bem. Então, assim, eu tive uns... Mas ainda assim, eu sempre vi minha mãe e o meu pai saindo de casa 4 horas da manhã, chegando 7 horas da noite. Então, assim, eu sabia que, por mais que eu falasse assim, eu quero isso, meu pai comprava. Eu quero comer aquilo, meu pai comprava. Eu sabia que não foi fácil, mesmo que ele comprasse. Porque eu via ele saindo de madrugada pegando... Porque meu pai era turmeiro, né? Que há 20 anos atrás era o auge da cidade, de todo lugar, né? Ser turmeiro. Então, meu pai ganhava muito bem. E eu sempre tive de tudo na minha infância. Na adolescência, que daí meu pai bateu o ônibus, aconteceu N coisas que daí deu uma baixada, mas ainda assim eu sabia o valor. E hoje em dia eu vejo muito isso, de não saber o valor. Não sabe o valor. Eu sempre tento passar isso pra eles em sala de aula, que às vezes a gente não entende, né, o valor daqui. Ganhar é muito fácil, né? Mas o quanto que é conquistar aquilo, porque a gente que tá acostumado pra ter algo, a gente teve que conquistar. Então eu sinto que tá faltando esses valores. Eu acho que é isso que tá faltando. Os valores, assim, de realmente valorizar aquilo que se tem, né? Então, assim, hoje dar fácil, né? Eles têm tudo muito fácil. Porque o pai vai lá e dá pra eles e aí eles não têm esse valor, né? Não entendem o valor das coisas, o quanto que é difícil conquistar as coisas. É bem difícil mesmo. E, Aline, fala pra mim aqui, ó. Se você tivesse que escolher 3 palavras pra descrever a sua essência como mulher e pessoa, quais seriam? Eu acho que força. Eu sou uma mulher muito forte, já passei por bastante coisa. Eu sou uma pessoa muito dedicada naquilo que eu faço, tanto dedicada com a minha profissão, em ser professora, como dedicada também dentro da loja, como empreendedora. Me dedico mesmo todo dia, né? E eu acho que hoje uma das qualidades que eu tenho é responsabilidade. Que eu acho que falta um pouco isso nas pessoas, ser responsável, realmente ver aquilo que, quando a gente conquista algo, realmente valorizar aquilo, ser responsável com aquilo que a gente tem ali. Porque às vezes a gente tem a oportunidade e a gente deixa ela passar. Não, a gente tem que entender que ser responsável é entender que quanto que eu tenho que segurar aquela oportunidade para eu poder seguir em frente, porque não é fácil. Né? Não é fácil. Dia a dia é difícil. É muito difícil. Você ainda como professora, empreendedora, tem a sua casa, tem seu esposo, tem os afazeres. Bastante coisa. E aí a gente tem que se desdobrar, né? Tem.
E ainda não tenho filho, minha filha. Ainda imagina, você tem 2, né? Já tá difícil. Aí eu já tô aqui, né? Querendo ou não, muda bastante a vida, Muda, né, muda a Rai? rotina da gente completamente. Eu falo assim que muda da água pro vinho. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. Num ano com um CPF, no outro com outro. 2 CPF em 2 anos. Falei, meu Deus do céu. E bate a responsabilidade de fazer mais por eles, não bate? Muito, muito, muito. Assim, é aquela coisa. Esses dias eu tava lendo. Essa semana eu li no Instagram. Eu não posso desistir porque eu tenho 2 pessoas que dependem de mim. Então, assim, isso mexeu muito comigo e é verdade, porque realmente eu tenho. São 2 pessoas que realmente, independente de qualquer coisa, depende de mim. Exatamente. O que eu mais quero é poder dar tudo pra ele, né? Que a gente sempre quer, né? Pros filhos da gente, Eu quer acho dar o que melhor. teve um tempo da minha vida que eu me dediquei muito a mim mesma, sabe? Às vezes eu falo que até que eu fui egoísta, eu demorei um pouquinho, né? Pra querer, né? Ter filho, tudo. E é um conselho que eu dou pras mulheres, gente. Se vocês querem ser mãe, não demora muito, não. Porque eu já tô batendo ali já na... Eu falo que eu tô batendo, gente. Vou fazer 37 anos em fevereiro e eu falo que eu tô sentindo que tá batendo o tempo. E querendo ou não, isso me pesou um pouquinho, sabe? Mas o ano passado, né? Infelizmente, ano passado eu perdi uma gestação. E aí depois disso eu vi que eu acho que eu demorei um pouquinho, mas tá nas mãos de Deus. Eu acho que. Acho que depois do que aconteceu, eu falo assim que realmente não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então ele sabe o tempo dele e ele sabe o que eu quero e o momento certo vai acontecer, né? Mas eu falo assim que eu acho que um dos meus arrependimentos é demorado muito. Acho que eu demorei um pouquinho pra querer tentar, tá? Meu marido sempre quis, eu sempre ele enrolando. Por quê? Sempre botando a profissão na frente, botando a profissão na frente. E foi uma das coisas também que veio também a ideia da Atrevida, né? Que depois a gente chega lá também, né? Vamos chegar nesse ponto. Mas você falou isso, é verdade. No meu caso, eu acho que se eu tivesse esperado para ter filhos, eu acho que eu teria tido mais ou menos agora, com meus 33, 34 anos. Você foi mãe com quantos anos? A minha menina eu tinha 24 e o meu menino 25. 26, Uma idade boa, né? Porque eles fazem, a gente faz aniversário tudo junto, nós 3. Ei, tem que dar uma festa. Então, assim, a minha menina eu engravidei com 24 e tive com 24. Porque no outro dia eu fiz 25. Olha só. E aí o meu menino eu engravidei com 25, fiz 26, ele nasceu 15 dias depois do meu aniversário. Então, assim, é ela, eu e depois é ele que faz aniversário tudo junto. Tudo próximo. Então, assim, só que ambos foi assim, não foram planejados, mas a minha menina já sabia que eu não me prevenia, porque eu falei, enfim, é o momento, Deus quer. Tá? Tipo assim, eu tava na fé de Deus. Você deixou acontecer. Né? Deixei acontecer, foi. Mas só que foi 6 anos. Tipo assim, foi 4, 5 anos. 4 anos prevenindo e os outros anos tá na mão de Deus. Acho que E realmente tudo acontece no tempo determinado por Deus. Porque podia ter sido antes, mas foi no momento certo. Deus falou, é esse momento. E foi. Hoje eu tento não me culpar tanto, né? Mas não se culpa, isso. Não. Mas eu sempre falo assim, a gente como mulher, eu, né, dentro da minha área também, né, como professora, eu sempre falo, a gente tem um reloginho, né? A mulher tem um reloginho, vai ficando mais difícil, vai ficando mais complicado. Mas hoje em dia as coisas estão tão avançadas, né? Então a gente sabe que idade, assim, já não tá tanto parâmetro mais, né? Mas eu falo assim que é um dos meus arrependimentos ter demorado um pouquinho pra começar a tentar mesmo. Mas foi que nem você disse, tudo é no tempo de Deus. E hoje você tá mais madura, tá se cuidando mais. Com certeza. Tudo. Foi então, uma assim, chavinha que virou. Precisou, às vezes a gente precisa de um start na vida da gente. Um chacoalhão ali, né? Uma perda gestacional que mexeu bastante comigo, mexeu bastante mesmo psicológico, tudo. Que é uma perda, né? Sim, independente de quanto tempo tá. Quanto tempo, né? E foi uma perda. E querendo ou não, a gente fica com aquele pensamento, né? Será que eu fiz tudo certo? Será que faltou alguma coisa? Aí hoje eu já vejo que não tem coisas que não tá no nosso controle, né? Não tá no nosso controle. Realmente não está no nosso controle. Nem na parte fisiológica, nem emocional, não tá. Não tem como. Lógico que o emocional também ajuda, né? Quando a gente... Ansiedade é uma coisa que eu acho que comecei a ficar muito ansiosa e acho que devido à ansiedade também atrapalhou um pouquinho. Mas eu falo que hoje eu já faria tudo diferente. Por isso que eu comecei a cuidar mais da saúde. Foi uma das coisas que eu dei, que eu te falei pra você. Deu uma viradinha de chave, foi cuidar da saúde, principalmente pra, se um dia acontecer de novo, eu estar mais preparada, né? Fisicamente e emocionalmente também, pra uma gestação.
Ah, mas eu falei já pra você, né? Logo, logo você vai falar, ai, tá positivo aqui, ó. E a gente vai comemorar juntas, porque Vamos sim, se Deus eu quiser. creio, porque é tudo no tempo de Deus e eu sei que o desejo do seu coração hoje é isso. E Deus sabe também. E você pode ter certeza que, como foi falado na minha igreja, o ano ainda não acabou. Então, a promessa que Deus fez pra sua vida, o seu sonho hoje de ser mãe, vai se realizar. É, porque é tudo no tempo dele. Então, o ano Com ainda não acabou, a certeza. gente ainda tá E em olha, setembro. Até dezembro tem chão, ó, e pra eu falo que acontecer. às vezes, né, tipo, eu ficava assim, com medo, né, porque, tipo, eu sou de Pirassununga, né, eu vim morar em Leme, assim, que eu casei, e eu me sentia meio sozinha, tal, aqui, aí eu, aquela coisa de ficar protelando, gente, e sempre botando trabalho na frente, né, a independência, né, da mulher, tal, a gente busca, sempre busquei muito isso, essa independência, e eu acho que é isso, né, então a gente tem que sempre pensar. Quando a gente casa pra constituir família, a gente pensa aquilo que a gente quer. Hoje eu sei que muitos casais também optam em Não não ter. ter, e eu acho que tudo bem, eu acho que a gente tem que realmente querer, né? Porque Sim, filho porque não filho é uma não é. brincadeira, não é uma, né? Não é Não brincar de boneca, brincar de né? boneca, é uma coisa muito séria. E a gente sabe dos cuidados que precisa e quanto que muda a nossa vida, né? E eu já sei. E eu Muda entendi. muito, muda Mas, tudo. A assim, rotina da gente muda isso, eu acho que completamente. foi uma das coisas. Sempre o medo, né? Deixei o medo meio que tomar conta. Mas meu marido sempre quis e a gente foi demorando, né? Foi demorando, mas foi isso. Eu acho que agora deixar acontecer e... E vai acontecer. Em nome de Jesus, você vai ver só. Logo, logo. Vai ter uma gurizinha ou um gurizinho aí. Pra deixar você de cabelo em pé e falar, ai, bem que você falou mesmo. Ah, deixa, né? Porque, ó. A gente sabe, né? Ah, deixa, Ah, deixa. deixa. Eu vejo lá, eu falo, Senhor, obrigado. Tem gente ainda que olha pra minha cara, tem capacidade. Você vai arrumar mais um? Falou aí? Se esse um que Você eu. quer mais, Rai? Nossa, Não, tá menina, bom. você Já tem um casal, né? Tá nossa, bom. tá ótimo. Aí minha irmã fala, e se acontecer? Eu falo, ó, só se for muito de Deus, porque meu marido é operado, já faz 6 anos, então fala assim, só se Deus quiser muito. E aí eu realmente Mas vou faz saber os que é Deus. examezinhos, né? Não, não quero, não. Mas fala pra eles fazerem os exames aí, tem que sempre estar fazendo exame. Misericórdia, Porque, acha ali. né? Não brinca essas Os coisas, homens, a não. gente sabe que reversão, tem reversão, hein? Mas olha, eu conheço uma mulher que ela tem laqueadura e engravidou 2 vezes. Olha. Ai, meu Deus. É aquilo que a gente fala, né? Pra Deus, meu amigo. Se Deus Não que adianta. quer, É igual eu falo assim, ó, Deus sabe tem o que a que eu não gente tenho fazer, não. condição psicológica de ter um filho. O meu menino, ele é muito ciumento. Aline, ele é muito ciumento, ele é muito manhoso. Ele é muito... Meu marido fala, fica mimando esse menino. Mas ele é muito, sabe, xodozinho. Mas me diz que... E ele tem muito Pelo ciúme. menos eu percebo isso em casa, né? Que a minha mãe, assim, os meus irmãos, assim, é bem mais... É. Eu e minha irmã já fica mais assim, ó, né? Mais retraída nós duas, né? A gente vê que os meninos sempre são os mais xodozinhos ali. E é xodó mesmo, né? Pode falar, mãe com menino é mais, Mas eles né? são mais... Assim, os dois são os meus xodós. Mas eu falo em xodó em questão de que é manha. Porque ele é muito manhoso, ele tem muitos ciúmes. Agora tem algumas crianças na família. E às vezes ele vê eu pegando no colo, vê eu brincando, ele já fica me rodeando. Então eu pensa se eu engravido. Aí chega um bebê em casa. E até eu explicar pra ele, mostrar pra ele, ixi, ele vai passar muita coisinha. Então, assim, eu falo, Senhor, é só os dois, obrigado. O Senhor deu um casal, eu queria uma menina. O Senhor me abençoou com uma princesa. Aí o Senhor abençoou depois com um príncipe, que o meu marido queria também. Então, ótimo. Não, você tem um Tá casal, ótimo. Eu acho Tá que é o ótimo. sonho de qualquer pessoa que quer ter um casal, né? Então você... Aí quando eu engravidei dele, eu falei pro meu marido, falei, ó, se vir outra menina, você vai ficar com 3 mulheres na sua vida e pronto. O bom que tá equilibrado lá em casa, né? Então, né, Rai? 2 meninos tá equilibrado. Tá? Vamos lá. Muita gente vê a empreendedora pronta, mas e no dia a dia? O que dá força quando bate o cansaço? Olha, gente, empreender não é fácil. A gente falar que empreender é fácil, eu estaria mentindo aqui. Não é fácil. Eu acho que é um desafio diário, de todos os dias, mas eu sempre, aquilo que eu almejei fazer, né? Eu me determino fazer e eu busco, de todas as maneiras, fazer dar certo. Porque desistir no primeiro obstáculo é fácil. Agora a gente tem que insistir. Porque quem desiste já de início é porque realmente não entendeu a ideia do que é empreender. Porque empreender não é algo que vai te dar retorno rápido, Rai. Não é retorno rápido. Quando eu quis abrir a Atrevida física, ela não veio com um pensamento que seria rápido o retorno. E nem é esse pensamento. Porque é um dos maiores erros a gente querer o lucro rápido, querer o dinheiro rápido. Não. Tem todo um investimento, tem toda uma demanda, né, de marketing, tudo também para fazer ela ser conhecida. Eu tô caminhando, ainda sou... eu falo que sou bebê de fralda ainda, tô gatinhando. Então a gente tem que permanecer ali com foco, né, com muita fé e força e de vontade. Porque senão a gente desiste.
Então, assim, a ideia de empreender é entender que vai ter obstáculos, vai ter desafios, não é fácil, mas qual é o propósito? Qual é o crescimento? Qual é a evolução que eu quero com isso, né? Então, desde quando eu já abri com pensamento que a longo prazo é devagar, tudo devagar, né? Se a gente quer começar algo já pensando que vai ser rápido, gente, não é rápido. Demanda muito esforço, muita vontade, dedicação e daquilo que você realmente quer. E sempre, eu falo todos os dias, eu falo assim, realmente, respira, amanhã é outro dia. Respira, amanhã é outro dia. Porque a gente sabe que dentro da economia, economicamente falando, hoje tá difícil, né? Tá difícil não só pra área do comércio, como em todas as áreas, todos os anos tá bem difícil. Então, assim, ter foco mesmo e persistência. Porque, como eu te falei, se no primeiro obstáculo que vier a gente já desistir, aí fica difícil, né? Botar o sonho pra frente, né? E foi um sonho. E a gente tá acreditando nele, eu acredito muito nele e eu vou fazer de tudo até onde eu puder pra fazer ele permanecer e continuar e crescer. Esse é o objetivo da Atrevida, fazer ela crescer. E a loja é maravilhosa, né? Agora, entrando do lado profissional, você vai contar um pouquinho pra gente de como que nasceu a ideia de criar a Atrevida. Como que surgiu? Como que iniciou essa jornada sua com a loja? Então, como eu disse pra você, né, eu já dou aula já há 10 anos e quando eu pensei muito de casar, né, eu sempre gostei muito de moda, eu sempre gostei de roupa, né, desde nova, sempre gostava, né, e sempre tive esses pensamentos de um dia ter uma loja. Antes de eu começar a vender roupa, eu já pensava que um dia eu queria ter uma loja, queria ter muito uma loja pra ter minha cara, o meu jeito, o estilo que eu gosto, trazer um pouco, né, desse estilo, de cores e principalmente de combinações. Eu tenho umas ideias de combinação. Você sabe o jeito que eu gosto de fazer as vitrines, o jeito que eu gosto de fazer, gente, eu gosto mesmo de combinar, e eu gosto de dar ideia, e eu falo que às vezes as vitrines, elas dão ideias, né, para as pessoas que acham que tal coisa não vai combinar, tal coisa não vai ficar legal, mas eu comecei vendendo realmente, vamos dizer assim, comprando, né, indo, buscando mercadoria, e eu vendia para as pessoas, para os familiares, vendia para as amigas, e vendia nas escolas, vendia para as professoras, para as amigas, né, e sempre vendendo nas escolas. Estilo sacoleira, né, que falam, né? Tipo isso, realmente. E eu comecei a ver que eu gostava muito de fazer aquilo, e eu falava assim, no tempo de Deus eu vou abrir uma loja para mim, e isso ficou só como sonho, né, e 7 anos passando, 7 anos eu vendendo, sem pensar na ideia da loja física como sonho só, né, a longo prazo. Aí, em 2023, chegou um momento que eu tava dando 54 aulas por semana. Então, eu saí de casa às 6h15 da manhã, chegando em casa às 11 horas da noite, 11h30 da noite. Nossa, Aline. Chegou num patamar que aí meu marido começou a falar assim, mas peraí, a gente não tá fazendo nada, o que tá acontecendo? Tá mais na escola do que em casa. O que aconteceu? E aí eu comecei a ver que tava ficando puxado. E foi 7 anos assim. Realmente 7 anos essa pauleira. Dando 54 aulas entre particular e estado. Bastante, muitas aulas. Nossa, muitas aulas mesmo. E aí a gente começa a não esquecer de casa, esquecer das coisas e tal. Aí meu marido veio com a ideia e falou assim, você gosta muito de vender, você gosta de roupa, é o que você gosta. E se eu te dar uma força, você também, vamos pensar ali que maneira? Isso começo de 2023. Aí eu pensei passou pela minha cabeça, mas eu falei, será que eu teria coragem mesmo de encarar? Será que empreender? Será que eu teria essa coragem? Falei assim, um sonho. Você já estava empreendendo há 7 anos, né? Vamos falar exatamente. A verdade. Mas é diferente. Quando você tem uma loja física, tudo muda. Porque você tem os custos de manter aquilo, né? Diferente ali, eu vender, eu levar pro cliente, né? Eu mostrar, é diferente. Eu ir nas casas das pessoas, e que nem eu falei pra você, levava na escola. Aí é diferente. Na hora que você bate, assim, a loja física, aí vem aquele medo. Não vou dizer pra vocês que eu não tive medo, muito medo. Porque a gente fica, né? Sempre com o pé atrás. Mas será? E aquela, vou ou não vou? Será que eu devo encarar esse desafio? E foi um desafio que meu marido jogou pra mim, e ele falou assim, o que você acha? Aí dentro daquilo eu falei assim, se eu não encarar isso agora, eu não vou ter coragem nunca. Aí foi onde eu resolvi, né, sair do estado. E aí eu falei assim, não, mas a particular não vou sair porque eu gosto da aula de verdade, eu amo o que eu faço. E a minha ideia de abrir a loja nunca foi também abandonar minha profissão. Como eu falei, eu não vou abandonar porque é algo que eu falei pra você, eu tenho paixão no que eu faço. Eu dou aula porque eu amo mesmo dar aula e eu falo que eu quero fazer a diferença na vida dos meus alunos. E eu quero que eles lembrem sempre de mim com esse
critério, sabe? Ela falou palavras, né? Fez a diferença. Que fez a diferença. Porque eu também segui em frente, estudando, sempre porque eu tive professores também que me incentivaram. Então, eu acho que o incentivo é tudo, né? E aí, quando eu comecei com a ideia de... Vamos abrir, né? Não tinha ainda a ideia, porque eu sempre falei que a loja seria Antonella, o nome da loja. Que é o nome que eu falei que se um dia eu tivesse uma filha, eu chamaria Ana Antonella. Então eu queria falar, e sempre dar a ideia de colocar esse nome, né? Então seria Antonella Fashion Store. Mas já tem aqui em Leme uma, né? Porque eu também fiquei muito nessa, né? Abre em Leme ou abre pra Pirassununga? Falei, não, Leme é muito melhor. Falei assim, já tá na hora de eu firmar meu pé em Leme, né? Porque... Todas as minhas clientes sabem que eu dou aula lá em Pirassununga e eu tenho a minha família de lá e que eu tô lá e cá, né? Um pé lá, um pé cá. Pé lá e pé cá. Tanto que muitas clientes de Pirassununga eu faço entrega lá, independente que eu tenha loja física, eu ainda continuo fazendo entrega em Pirassununga, levo pra lá também. E aí, quando eu resolvi, falei assim, não, a gente vai encarar. E eu juro pra você, eu não comentei com ninguém, o mínimo de pessoas sabiam que eu ia abrir. Uma das coisas que eu sempre... Eu quero, assim, deixar de coração pra vocês. Tudo aquilo que vocês querem, tudo aquilo que vocês desejam, guardem pra vocês. Não é algo que vocês só têm que falar depois que dê certo. Porque senão vai ter muitas pessoas que vão torcer por você, vai ter muitas pessoas que vão torcer contra você. Ou que vão falar, você é louca, você vai sair, né, disso e vai começar um negócio novo. Ou você vai empreender, você sabe o quanto que tá difícil empreender nesse país. Falei assim, aí você deixa os seus sonhos de lado e começa a deixar as negatividades entrar. Então, assim... É uma das coisas. Você tem que ser positiva e você tem que acreditar naquilo que você quer e no seu sonho. Porque se você não acreditar de verdade, realmente você vai desistir. Você nem vai começar, né? Você nem vai dar o primeiro passo. E o primeiro passo foi... eu decidi, falei, não, eu vou abrir uma loja física. E eu tive todo o apoio do meu marido pra isso, da minha família. Irmãos, família, todo mundo, minha cunhada. E eu fiquei assim, nossa, será que eu vou? Será que eu vou encarar? E todo mundo me deu muito apoio. A minha família foi essencial, os meus amigos foram essencial pra me dar esse apoio e falar assim, não, eu vou seguir esse sonho e acho que agora é o momento. E realmente eu comecei, primeiro aluguei, comecei com as ideias, veio com o projeto, porque você sabe que a loja ela teve toda uma ideia, um design, né? E muita gente olha pra loja e fala assim, nossa... É linda, né? A loja. Primeira vez que eu entrei, eu fiquei encantada. E a loja teve todo ali um olhar, né? De todas as ideias que eu sempre tive, que eu queria que tivesse. Porque assim, né, a ideia de quando a gente fez o projeto da loja foi com todas aquilo que eu queria trazer, né? O maior conforto pro cliente, trazer coisas novas, né, também. Um atendimento individualizado, que eu acho que tá faltando muito isso, né? Ter aquele carinho com o atendimento, mostrar, ajudar, né? Realmente dar o feedback, ajudar a cliente com os looks, que eu falo assim que... Eu adoro ajudar com os looks, gente. Dá ideia e se tá bonito, tá bonito. Se não tá bonito, não tá bonito, gente. Não vem com essa de falar que tem que tá bonito e não tá, não gosto disso. Eu gosto de ser muito verdadeira e transparente. É por isso que eu gostei da loja. E isso foi uma das... Quando eu falei, agora vai. E aí foi a ideia e a gente veio pensando e veio uma ideia da Atrevida. Aí veio a Atrevida e a gente começou... E quem deu o nome Atrevida? Você mesmo? Olha, eu fui pra Minas, em Alfenas, quando meu irmão ainda tava estudando lá. E eu vi um lugar lá que tinha esse nome. Eu achei interessante. Aí eu falei assim, nossa, também combina com a ideia que eu tava, né? Que eu queria ter inicial de A, eu queria começar com A. E aí eu falei, não, então vai ser Atrevida Fashion Store. E aí com isso nasceu a Atrevida e começou a ideia. E aí no dia 14 de dezembro de 2023 a gente inaugurou aqui em Leme a loja, né? Que fica na Antônio Mourão. Mas eu ainda sinto que muita gente não conhece a loja. Eu vejo que é o boca a boca, Rai. O boca a boca de uma que passa pra outra que fala, olha, ela tem tal isso. Isso é mesmo. E aí começou realmente ali a nascer o sonho da loja e realmente eu abri pra fazer ela crescer. Então, assim, o que eu te falei, obstáculos vai ter, né? E a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Se realmente é aquilo que a gente quer, né? E aí eu sou suspeita de falar um pouquinho. Acha? Porque hoje, eu tava assim em casa hoje, meu marido mandou assim, você já arrumou a roupa que você vai hoje? Eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, eu tenho uma roupa da loja. Eu falei, nossa, mas que roupa? Aí eu fui pensar, achei que eu não tinha muita peça. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, eu tenho tudo isso aqui, né? E aí, que cor? A Rai nem gosta de rosa? Só rosa. A maioria é rosa. E essa daqui
Essa linda, aí, maravilhosa. A minha linda... T-shirt, né, gente? Pra quem conhece, Olha, né, sabe que a Atrevida T-shirtzinha é as queridinhas, ó, né? São perfeita, as queridinhas linda. da loja. Não podia deixar de vir, né? Com Obviamente, certeza. né? Ai, Que é... linda, né? Inclusive, eu já vim em outros episódios com outras roupas. Eu vim semana passada com a preta. Eu sou apaixonada naquela blusa na preta de gola alta. Eu amo Pretinho ela. básico, né? Dá pra gente fazer Amo. looks, Nossa. né, gente? Muitos looks, né? E ela é sensacional, né? E, Aline, quais foram os maiores desafios no início e como você lidou com eles? Quando você decidiu, qual que foi os maiores desafios pra você? Eu acho que os maiores desafios foi realmente... Porque assim, vamos lá, né? Eu tinha ali uma estabilidade, né? Tava dando aula, tantas aulas. E aí eu pensei, poxa, eu vou diminuir tudo isso, né? E empreender, a gente sabe, como eu te falei, não, o lucro não vem lá, não vem fácil, é tudo investimento. De início é só investimento. Então, qual que era o meu medo? Será que eu vou conseguir manter a Atrevida em pé, assim, sem eu ter que tirar, né? Colocar, vamos dizer assim, o português, claro, o dinheiro do bolso. Será que esse foi um dos meus maiores medos? Se eu ia conseguir realmente fazer ela permanecer em pé ali e ela mesma se sustentar. Porque esse era o maior desafio. Fazer ela se sustentar, ela mesma se pagar e ela mesma se investir. E assim, uma rotatividade, né? Porque como eu falei, empreender não é fácil, mas primeira coisa, gente, educação financeira. Educação financeira. Nossa, eu preciso fazer isso. Educação financeira. Qual é a educação financeira? Você não pode tirar dinheiro pra você. Você que tem que fazer o quê? Um caixa da loja. Então a loja tem que fazer o quê? Caixa. Se você não fizer caixa, você não aguenta firme. Qualquer momento você desaba. Aí o que vai acontecer? Aqueles momentos mais fracos, meses mais fracos, a gente sabe que tem meses mais fracos, apesar que esse ano a gente, vamos dizer assim, que tá o ano inteiro fraco, né? Mas e aí? Se a gente não tiver o jogo de cintura e o caixa, porque você imagina, Rai, se eu tivesse que tirar realmente um valor X que nem eu ganhava na escola, todo mês. Você acha que a loja estaria em pé agora? É difícil. Não. Então eu falo assim, educação financeira, colocar quais são os seus custos, qual que é o seu lucro e diante daquilo, caixa, fazer o seu caixa. A loja tem que ter o caixa. Então eu sempre falo que é eu que faço a administração da loja, é eu que faço o caixa da loja, é eu que faço a compra da loja, eu que faço toda a administração da loja. Essa parte, o meu marido não dá, né, nem entende, nem palpita. Então assim, é eu que busco, é eu que compro a roupa, é eu que falo qual vai ser o valor que eu vou vender dessa roupa. E eu falo sempre que eu gosto de qualidade e preço justo. Esse foi a minha primeira fala quando eu inaugurei a loja. E essa fala eu vou levar pra sempre. A ideia da Atrevida não é mudar esse... Porque assim, querendo ou não, a gente sabe que a gente é mulher, a gente é consumista, é ou não é? Ai, demais. A gente gosta. Meu Deus do céu. Gente, quem que não gosta de uma roupa nova? Só que aí fica difícil a gente comprar uma roupa sabendo que ela tem um preço elevado. Então assim, se eu conseguir trazer pra minha cliente uma roupa de qualidade, com preço acessível e justo, eu garanto que eu permaneço a minha cliente, fidelizo ela e ela sempre vai poder comprar. Então, e sempre trazendo novidade para elas. Então, assim, a minha rotatividade hoje na loja é ainda investimento. E não é todo mundo que pensa assim, né? A gente sabe disso, né? Não. A gente, às vezes, eu até... A primeira vez que eu entrei na loja, Por isso eu que falei as pessoas isso pra você, desistem né? fácil. Empreender, como eu te falei, é um desafio diário. É uma luta diária. Se a gente, no primeiro vento, você cair, fica difícil. Aí você vai vir o desânimo, a preocupação, o medo, e aí isso vai te dominar e não vai deixar você permanecer no seu sonho. Aí, qual que é mais fácil? Persistir ou desistir? O que as pessoas mais fazem hoje? Desiste. As pessoas acham que confundem o cansaço com desistir. Porque às vezes você tá cansada e você fala assim, eu vou parar. É fácil inovar o tempo todo? Não. O nada que comanda hoje? Marketing. Só que nem eu falei, hoje o meu marketing sou eu mesma. Né? Por quê? Porque hoje eu vejo que ainda a loja ainda não tá, né, nessas condições para eu poder investir em coisas a mais, como eu gostaria. Mas ainda quem é o meu marketing, quem é a cara da loja? Eu mesma. Então, por enquanto, eu tô nesse momento. Né? Eu tô dando a minha cara, eu mesmo faço os provadores, eu mesmo... O que eu falei, Rai, não é fácil. Ah, não, e arrasa, você arrasa. Eu tenho que fazer isso tudo. Aí tem dia, você pensa que eu não fico cansada? Eu falo assim, como é difícil. Sai da escola, vai pra loja e vai pra casa e tem que fazer isso. E eu tenho uma vida dupla, né? A gente tem uma vida dupla, né? Eu tenho 2 profissões, querendo ou não, né? Sim. E balancear isso, né? E uma coisa não atrapalhar a outra. Porque, gente, se a gente deixar... E outra coisa, a gente sempre deixa também o pessoal
atingir o profissional. Então a gente tem que saber separar as coisas, né? Separar o seu pessoal do seu profissional pra gente poder permanecer em pé. Porque, como eu falo, desistir é fácil. O primeiro vento, a gente já pensa em desistir. Então, assim, eu tô com a Atrevida, vai fazer 2 anos em dezembro e pisca, viu? Parece que foi ontem que eu inaugurei. E daqui a pouco já tá fazendo 2 anos. Olha. E eu falo assim, aí que tá. Eu vejo que ela tem potencial e que ela vai crescer. Porque eu acredito nisso. E eu vou fazer isso acontecer. E o mais importante, né? Mas pra eu fazer... Mas porque eu tenho que botar na cabeça que eu vou fazer ela crescer. Né? E eu não falo só crescer em questão de expansão, de tamanho, não. É crescer no sentido de fazer ela crescer, ela continuar, ela permanecer. Eu tenho outras vontades, eu tenho vontade de crescer com outras ideias. Mas pra isso, a gente tem que ter o quê? Força de vontade e principalmente paciência, gente. Tem que ter paciência. Porque se você não tiver paciência, se você quiser retorno rápido, a gente não consegue permanecer muito tempo no mercado, a gente desiste fácil. Então, assim, o pensamento é a longo prazo, né? E, como eu falei, eu não tiro dinheiro da loja ainda pra mim. Eu não me mantenho dela. Por isso que eu ainda tenho a minha profissão, eu ainda tenho ali. E a gente aprende a viver com menos, tá? Porque quando eu tava ali dando 54 aulas, eu tinha o quê? Eu ganhava muito melhor, né? Eu ganhando muito mais dinheiro. Ganhava mais dinheiro. Meu intuito ali era ganhar dinheiro. Mas e cadê a qualidade de vida? Eu tinha qualidade de vida? Eu não tinha qualidade de vida. Que tempo que eu tinha pra me cuidar de mim, pra cuidar da minha casa, da minha, né, do meu marido? Que tempo que eu ia pensar em ter filho com a vida que eu tava levando ali, naquela rotina, né? Nossa, 54 aulas por dia? É muita. Por semana? Muita coisa. Por semana? Sim. Porque eu tinha a carga completa ali no estado de todas as aulas, né? E depois ainda tinha particular. Então, assim, você tinha... E eu sempre me cobrando, né? O tempo todo me cobrando pra eu dar o meu melhor. Porque eu não consigo começar algo e fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer da melhor forma. Porque, querendo ou não, é meu nome, né? É minha profissão. E se for pra fazer, eu tenho que fazer, dar o meu melhor. E foi do mesmo jeito que quando eu quis abrir a Atrevida, foi pra dar o meu melhor, né? Como eu disse, empreender é difícil. Mas não é impossível. Desde que a gente realmente coloque as prioridades. Então, qual que é a prioridade? Então, eu falo, educação financeira. Gente, e não é só educação financeira na vida, na parte só da loja, na nossa vida pessoal. É difícil, gente, mas a gente tem que equilibrar uma vida financeira. Por isso que às vezes a gente se perde, né? Então, eu sou uma pessoa que eu controlo muito. Se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Então, eu aprendi a lidar com isso, sabe? E por mais que eu tenha uma loja, o quanto que eu tenho que me controlar. Porque não é fácil, né? Imagina, cada vez que eu ponho um look, eu falo, nossa, eu gosto. Imagina o quanto que a gente não tem que considerar. Como eu falei, mulher é consumista, gente. Não. Mulher gosta de um lookinho novo, a gente mas coloca no corpo, né? Porque você vê ali, você fica assim com vontade. Mas é que você coloca no corpo, que você vê que serviu. Realmente, que realçou, que ficou corpo, bonito. Que a gente vê, né? Vê realmente que gosta. Nossa, fala, nossa, às vezes... E a gente tem muito isso, né? Que às vezes a gente acha que não combina com a gente. A gente tava falando disso. A gente tava... Gente, a gente também tem que ter abertura ao novo. Eu vou abrir pro novo. A gente tava conversando aqui antes. Né? Na verdade, né? A gente tava falando sobre animal print, né, Rai? Você falou que você não tem muito isso ainda. Né? Tem eu amei a t-shirt de animal print. Mas às vezes a gente, que nem... Eu era mulher, vamos dizer assim, que não usava vestido. Eu só usava o jeans. O jeans era no meu corpo e parece que saía andando. Aí eu comecei a entender que eu falei assim, por quê, né? A gente, né, fica meio com aquilo. Por quê? Acho que não combinava comigo. Hoje eu amo vestido. Eu não tiro o vestido. É lindo. Eu não tiro o vestido. E a loja, ela tem um diferencial, porque vestido é uma coisa que fica... Muita gente já vem e me fala do vestido. Então a loja tem ali muita opção de vestido, que é uma das coisas que eu trago bastante, que eu gosto bastante de vestido. E tento trazer opção, né? Não, tem muitas opções, de tudo, né? Mas de calça, de vestido, um pouquinho de tudo. Eu falo que a Atrevida tem um pouquinho de tudo. Mas é a ideia de a gente mudar. Porque eu também tive que mudar o meu estilo, mudar um pouco o meu meio de pensar. Falar assim, não combina comigo. Mas será que a gente se abre pra usar coisas novas? É difícil, às vezes, a gente mudar porque a roupa é muito sobre personalidade, né? Então a gente acha que, eu vou mudar o meu estilo de roupa, eu vou mudar a minha personalidade. E nem sempre é assim, né, gente? Mas eu acho que sempre é bom a gente mudar um pouquinho, a gente se sentir bem. Porque tem coisas que às vezes a gente acha assim, não vai combinar comigo, mas fica tão bonito nela, mas não vai combinar comigo e não vai ficar bom em mim. Gente, a gente tem que tirar isso da cabeça.
Porque a gente tem que se sentir bem antes de tudo. Se eu tenho vontade, eu tenho que usar porque eu me senti bem. Primeiramente, a gente tem que se gostar. Antes de a gente achar que o outro vai falar, que o outro... Não, a gente tem que se sentir bem. E eu falo que a roupa faz muito do que a gente é. Então, quando a gente tá feliz ou quando a gente tá triste. Você pode perceber, né? Bem isso. Quando a gente não tá feliz, a gente não quer passar uma maquiagem, a gente não tá afim de nada, né? Não tá... Nossa, chuchu capenga, eu falo. Mas, gente... Lá hoje eu tô chuchu capenga, não quero nada. E aquele dia que a gente fala assim, não, vamos sacudir, vamos botar uma roupa, vamos botar aí. E eu falo que qualquer look fica bom, desde que a gente sinta-se bem com ele. Eu sempre falo isso para minhas clientes. Falei assim, antes de tudo, você tá se sentindo bem? Ah, eu acho que não, eu não sei se eu usaria depois. Falei, então vamos mudar a ideia. Vamos mudar o estilo, vamos mudar a ideia, vamos passar uma proposta. Porque eu acho tão ruim quando a gente compra algo e depois a gente não vai usar, a gente deixa lá guardado, né? Não é legal esse tipo de consumo. Às vezes a gente compra no impulso. E a minha ideia ali é realmente fazer a cliente sair satisfeita e ela feliz com o que ela comprou. E que ela volte porque ela foi feliz com aquela compra. Fidelizar o cliente, né? Que eu acho que é o mais importante e hoje tá bem difícil. E realmente ajudar ela, dar ideias, né? E como eu falo, eu adoro dar ideia de look. Você sabe que eu adoro, né? Sim. Eu tenho essa mania e a gente vai ali, né, tentando trazer inovações e diferencial também, porque eu acho que quando a cliente chega e fala pra mim assim, eu não, esse tipo de roupa eu não vou usar, eu nunca usei vestido, eu não vou usar. Aí eu falo, não, você já provou? Ai, prova. E ela acaba gostando, por quê? Porque a gente tem muito aquela ideia que a gente não vai provar. A gente não quer provar, a gente acha que não combina. Mas às vezes a gente prova e a gente se sente bem. Então a gente tem que se abrir um pouquinho pro novo, né? Se abrir pra opções. Querendo ou não, trabalhar com roupa é isso, né? O tempo todo a gente tem que ter ideias. E você faz isso muito bem, né? Que eu sou suspeita de falar, como eu já falei. Qualquer movimentinho, já tô nas lives, que é... gente, eu costumo falar sempre, as lives da Atrevida é as melhores, que eu já participei. E olha que eu já participei de várias lives na pandemia, então nem se fala. E não tem essa comigo, não. Tipo, se eu falei que eu fiz live, a minha live, você sabe que eu faço um preço realmente... Não, é ótimo, nossa. De live de verdade, né? Aquela live, né, que a gente fala gente, o preço é... Nossa, é topzera e é a loja quase não. É tudo que tem na loja. Eu fico doida com as lives. E ainda eu sempre falo pra você, né? Independente, ainda na live a gente abaixa mais. Mas assim, que nem eu te falei, tem preço justo, né? Um preço diferenciado. E eu tento trabalhar com esse preço diferenciado. Não, mas é sensacional. E as roupas é linda, não é? Eu amo. E as minhas blusas que eu comprei lá, camisa, blusa, calça. Rosa, né? Eu ia vir com elas. Eu falei, eu vou com a t-shirtzinha hoje. Aqui, ó, tem algumas pessoas mandando uma mensagem aqui. Ai, Raquel, linda. Ai, gente, a Raquel me presenteou hoje. Com esse sapato maravilhoso, pink que eu estou. Ela arrasou, Raquel, com esse sapato. Raquel, amor. Maravilhoso. E, ó, a gente não combinou de vir de rosa, não, né? Não combinamos nada. Não combinamos. Não. E, ó, deu certo. Deu certinho, amiga. Deu certinho. Se tivesse combinado. Mas as minhas segundelas é assim, elas são maravilhosas. Elas vêm de rosinha. Nem que for na unha, mas elas sempre estão com alguma coisinha rosa. Hoje nós estamos em unha, estamos com unha, com brinco, com roupa e tudo. Raquel, amor, boa noite, amo você. E aí tem a Tânia Martiniano. Parabéns, Aline, pela coragem de empreender e por compartilhar a sua história e poder inspirar outras mulheres. Você é uma mulher incrível de visão. Gostei do programa Segundelas e conheci por você. Ô, meu amor, muito obrigada. Toda segunda-feira, às 8 horas, estamos aqui, hein, nesse bate-canal. E é isso, gente. Não é fácil empreender, mas a gente pode desde que a gente queira. A gente tem que lutar pelo que a gente quer. E, mulherada, a gente consegue, viu? Porque a gente é potente quando a gente coloca alguma coisa na cabeça, a gente consegue. Mas a gente tem que ser determinado. A gente dá conta do negócio. Ó, eu falo, mulher faz tanta coisa ao mesmo tempo. E a gente faz, não faz, Raia? A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Parece, como diz o pastor Cláudio Duarte, a gente tem várias caixinhas abertas na cabeça. O homem, ele tem que abrir uma caixa, fechar e abrir outra caixa, fechar. E é isso. Só duas. Olha lá, o homem aqui, ó, atrás das câmeras falou que é só 2 coisas, no máximo. Esse dia ele tentou fazer 3 aqui, não deu muito certo. E a Tânia também mandou assim, ó, o atendimento é bem sincero, gostei também. Aliás, ela foi na loja hoje, ela falou. Ai, Tânia! Então hoje quem atendeu ela foi a Carol. Fala pra ela, muito obrigada, viu, Tânia, pelo carinho. E a gente realmente, gente, quando eu tô ali, o tempo que eu tô ali na loja, eu gosto, eu sou aquilo, gente, onde eu sou? Eu sou na loja, eu sou na rua, eu sou em qualquer lugar, eu sou a mesma pessoa. É muito importante isso, né, gente? Porque eu falo assim, que eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada.
E eu acho que, antes de tudo, a gente olhar pro outro. E às vezes tem cliente que vai conversar, vai comigo, a gente pega tanta amizade, Rai, como a gente pegou muita amizade, contando uma história uma da outra, né, compartilhando. Tem cliente que entra ali e às vezes ela, naquele momento ela não entrou pra comprar, ela entrou realmente pra às vezes falar uma palavra pra mim ou ouvir uma palavra. Então a gente acaba fazendo amizades de verdade que a gente vai levando pra vida. Então tem pessoas ali maravilhosas que realmente a gente se conhecendo. E eu fiz, agora eu posso dizer, eu moro em Leme e eu tenho amigos aqui. Agora eu tenho bastante amizade aqui. Tem o Diego Santos, guerreira, haja disciplina, determinação e energia. Diego Santos. Fala pro Diego que haja energia, viu, Diego? Porque dar aula, hoje em dia, não é fácil não, mas eu dou aula com muita energia. E vendo com muita energia também. Né? Total, vai lá. Sai da escola, já vai pra loja com o mesmo pique. O pique dos adolescentes, ó. Não, senão a gente né, não deixa a peteca cair, não. Se deixar cair. Se a idade vai batendo, mas a gente tem que continuar, continuar jovem. Isso aí. Porque se a gente parar pra pensar, né, que já chegando na idade, a gente começa a ficar desanimado. Não pode desanimar, não. Acha, imagina. Tem que continuar no mesmo ritmo. Eu falo que a idade tá na cabeça da gente. Só um número. Só um número. Vamos falar assim. É só um número. Agora, o Theo mandou assim: está muito bom o programa, gostei da Aline. Ai, muito obrigada, Theo. Beijo, viu? Muito obrigada pelo carinho. E Aline, você sente que ser mulher empreendedora traz desafios? O tempo todo, Rai. Traz desafios diferentes? O tempo todo. Principalmente... Conta algum episódio pra gente aí, marcante. Eu acho que assim, eu acho que é um desafio hoje o marketing, né? Se a gente não... Marketing é ou não é? Eu falo que o Instagram é a vitrine hoje, né? O marketing Instagram é tudo. Instagram, eu falo também inovar o tempo todo. Ter ideia o tempo todo de look, de mudar, de fazer vitrine, porque, tipo assim, você tem ali. E a ideia também do que eu trazer pra loja, né? O que é legal eu estar trazendo de novo, né? Pra trabalhar, né? Pra vender. E hoje eu já consigo entender um pouquinho o meu público, né? Já sei mais ou menos o que elas gostam, né? O que eu preciso, né, trazer. E querendo ou não, a loja tem já a minha cara. Então, assim, um pouquinho dela ali é o meu gosto. Querendo ou não, assim, não só o meu gosto individual, mas aquilo que eu trago já pensando em todas elas. E, gente, eu falo assim que se vestir bem não é a questão só de se vestir com uma roupa de marca. Eu falo que se vestir bem é se vestir feliz. É vestir algo que a gente se sinta bem. Porque isso é terapia, gente. Isso também é terapia, Rai. Quando uma mulher tá feliz com ela, né? E às vezes a gente acha que a gente não pode, a gente não vai usar aquilo porque não combina com a gente. Não tem essa, gente. A gente tem que se permitir. Eu acho que antes de tudo, qual que é o maior desafio? Permissão o tempo todo. Se permitir ao novo, se permitir a novidades e se permitir também em, talvez aí, fazer a atrevida crescer um pouquinho. Talvez venha aí novidades. Vamos ver. Olha, um spoilerzinho aí, galera, aqui pra vocês. Sabe, né? Gosto de vestido, né? Gosto de festa, né? Trabalhar com coisa grande. Quem sabe? Já tô curiosa já, hein? Ó, já tô aqui. Eu fico curiosa, gente, olha. Mas calma, gente, que ainda tô gatinhando. Calma que nós estamos gatinhando. Porque senão a gente não podemos atropelar, né? A gente tem um passinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez, gente. E sempre ter paciência, porque é foco e devagarzinho a gente chega lá, no nosso objetivo. Porque não é fácil, né? Não. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que continuar. E Aline, o que mais te inspira a continuar todos os dias? Mesmo diante de dificuldades, que você já falou aqui que a gente tá vendo, né? Que o sistema econômico não tá fácil. Então, o que faz você continuar? Às vezes é clichê a gente falar essas coisas, mas assim, hoje Deus é meu primeiro. É o topo da minha vida. Então, quando a gente não faz algo pensando que vai dar certo, se a gente já pensar que vai dar errado, eu já fui muito negativa. Sempre fui uma pessoa um pouco negativa, medrosa. E hoje eu tô tentando me permitir mais. E eu falo assim que sem Deus a gente não consegue nada. A gente não vai pra lugar A gente nenhum, tem que ter fé, a gente tem que ter determinação, mas a gente primeiramente põe pra Deus e fala pra Ele abrir os caminhos. Então eu deixo Ele me seguir, né? Na verdade, Ele me guiar. Ele me guia todos os dias
para todos os meus propósitos, eu coloco a ele tudo aquilo que ele sabe, né? Os meus sonhos, ele sabe de tudo. Então, assim, eu coloco na frente e vamos seguindo. E vamos guiando. Deus guia. Isso é... Eu acho que isso é a essência, né? Igual a gente falou semana passada. A gente ter um objetivo e um alvo e direcionar a Deus, é o que eu até postei essa semana no meu Instagram sobre isso. A gente consagrar ao Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa empresa. Porque quem abre os caminhos, quem guia é Ele. Quem vai mostrar o projeto é Ele. Se Deus não falar assim, não é esse passo, se você teimar, Ele vai deixar você ir, você vai quebrar a cara, vai se machucar e você vai voltar no objetivo que Ele tem pra você, independente de qualquer coisa. Então, acho que eu costumo falar, é mais fácil obedecer do que sacrificar. Com certeza. Então, é mais fácil obedecer o que Deus tem pra sua vida e seguir o caminho que Deus tem, do que você querer desviar Ele e acabar se frustrando e falando que a culpa é de Deus. Sendo que a culpa, muitas das vezes, 100% das vezes, é nossa. Porque, como eu falei, né? É fácil a gente culpar o outro. É fácil, não é? Muito fácil. Mas será que a gente olha pra gente mesmo e fala... Porque assim, eu falo assim, eu vejo muitas pessoas reclamando. Eu não consigo. Eu não saio do lugar. Mas você tá fazendo por onde? Eu escuto muito isso. Por onde você tá? O que você tá fazendo pra melhorar? O que você tá fazendo pra melhorar a sua saúde? O que você tá fazendo pra melhorar o seu profissional? O que você tá fazendo pra melhorar o seu pessoal, o seu emocional? A sua vida, dois. O que você tá fazendo? É porque é muito mais fácil a gente reclamar, né? Tipo, a gente não, né? As porque pessoas a gente reclamar. reclama e a gente murmura o tempo todo. Todo o tempo. Mas isso vai resolver? Isso vai trazer alguma coisa pra gente? Porque é muito mais fácil eu falar assim, nossa, eu olhar pro outro, porque é isso que as pessoas fazem. Ela julgamento, o tempo todo julgamento. Mas é fácil pra ela é fácil. Ou pra ele é fácil, mas será que é? Que é fácil? É fácil, gente. Nada é fácil. E nada vem fácil. Porque tudo aquilo que é fácil também a gente não dá valor. O valor é em tudo aquilo que a gente busca, aquilo que é mais difícil, né? Porque se for fácil, a gente desiste também. Facinho. É ou não é? Olha, eu falo por mim. Eu sempre costumo falar isso aqui. Eu fui funcionária pública e eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Na pandemia eu comecei a estudar marketing digital, comecei a me envolver mais com coisas da internet, até porque era o que estava no auge, né, naquele tempo, na pandemia. E eu fui estudando, fui vendo que eu gostava disso. E quando eu decidi afastar, porque tem um afastamento de 2 anos, eu afastei, fiquei 2 anos, fiquei praticamente, na verdade, 3 anos afastada. Quando eu decidi não voltar mais, eu falei, não quero mais voltar para a prefeitura, eu não quero voltar a fazer o que eu fazia, eu não quero essa vida, eu não me via mais na vida que eu tinha. Por quê? Eu saí, fui trabalhar em outro local, também era relacionado à prefeitura, mas assim, era um cargo de confiança. Eu já tinha uma qualidade de vida melhor. Eu tinha estabilidade de horários para ir e vir. Eu podia acompanhar os meus filhos, levar em apresentação, ir em apresentação sem ficar dando satisfação assim, eu posso ir, eu posso sair, eu posso fazer, eu não posso. Então, assim, eu tinha alguém, sim, a quem eu tinha que tomar a direção, mas o meu horário de trabalho eu sabia qual era. Só que era bem flexível, bem flexível. Então, assim, se eu precisasse ir numa reunião, se eu precisasse levar meu filho no médico. Então, quando eu tive essa liberdade de mãe, de poder ir e vir com meu filho, tipo, meu filho não dormiu a noite inteira, tá ruim, vou ter que levar. Graças a Deus, meus filhos, é muito difícil ficar doente. Mas ocorreu de ficar, tem que levar no médico. Nossa, eu não precisava nem esquentar a cabeça com o atestado, porque o que matava é o bendito do atestado. Que a prefeitura era um caos pra isso. Eles não... Entendeu? Você foi funcionário do Estado, Sim. É quase a mesma coisa. Então, assim, era pra mim, quando eu tive essa liberdade, foi a minha virada de chave. E tá cada vez pior, né? A gente não pode, não tem mais... O Estado tirou tudo, abonada, tirou todos os direitos, né? Nossa, a prefeitura ainda tem. Ainda tem. A prefeitura ainda tem. O Estado não tem mais nada, ele tá tirando até a falta do horário, vamos supor. Aquele atestado que você pega de 2 horinhas, você vai no médico. Nem isso eles estão aceitando. Não, gente, realmente tá um caos, né, assim. As pessoas por isso que os professores estão adoecendo. Eles não estão adoecendo à toa. Eles estão adoecendo porque o sistema tá adoecendo o professor. E tá adoecendo a educação, né? Mas vamos falar uma verdade, né? Entra na parte política agora. E o pessoalzinho aí que lute conosco hoje, agora, nesse momento. Porque eu acho que pro sistema, vou falar a palavra, mais burra a pessoa for, é melhor. Sim. Ninguém quer... quem quer ser pensantes? Não querem ser pensantes.
Porque seres pensantes acontece o quê? Não manipula. Entendeu? Então, assim... E hoje tá fácil O manipular, sistema tá muito fácil. Qualquer coisa tá manipulando, qualquer coisa. Então, assim, cansar, fadigar os professores para não dar a ponto de querer exonerar, não dar aula. Mas é o que tá não ter acontecendo, professores competentes. Não ter professores que amam fazer aquilo. Porque, assim, todo professor gosta de dar aula, mas tem professor que chega num período que eu acho que fica tão fadigado, que não quer mais aquilo. Mas precisa, por conta da questão financeira, não tem uma outra, acredito eu, um outro recurso financeiro. Precisa suportar tudo do governo, do sistema, de tudo, para poder se manter e fica sobrecarregado. É o que eu pergunto, é o que eu sempre falo, né? E eu falo isso com colegas que tá, né, na educação também, não só no estado, como na particular, tudo. Eu falo assim, lógico, a gente não tem como comparar, a gente, infelizmente, é triste, mas a educação o ensino é muito diferente. Tem um diferencial muito grande hoje, do estadual, do municipal e do particular. Então a gente sabe que tem esse diferencial. Mas era pra ser assim? Não. Não era pra ser assim. Porque hoje não é mais... O foco não é mais o aprendizado, né? Não é isso. O foco é o quê? Número. É só número, gente. É só pessoas. Só pessoas. E número? Um a mais, um a menos? Quanto de número? Quanto que não sei quanto de meta na escola? E minha meta, não sei o quê. Gente, cadê a educação? Não tem mais, a gente né? não tem mais o quê? O ensinar, né? Aquilo ali ficou o quê? Robótico, né? 5 plataformas para o professor poder cuidar, sem não sei o que, tem que entrar, não sei. Tá adoecendo. Tá adoecendo. Que era para facilitar e melhorar, não. Tá adoecendo. Eu sinto que só tá piorando. Só piorando. Né? Eu falo, apesar de tudo, eu falo assim que a educação era para ser a prioridade de tudo. Porque quando a educação for a prioridade, quando a gente realmente, né, a educação for a prioridade no nosso país, a gente vai ter a melhor saúde, a melhor economia, aí vai começar a andar. Mas a gente não tem a prioridade, que é a educação. Isso em qualquer setor, em tudo. É porque a educação é o centro de tudo, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. A educação bem formalizada é o que forma um médico. Exato. E o futuro? A Deus pertence, amiga. Porque o futuro me preocupa, não te preocupa? Muito, o muito. Futuros profissionais que teremos. De tudo, até em questão dos meus filhos. Porque eu falo muito pro meu marido, o ensino fundamental é uma coisa, o municipal, né? Que é o que eles têm hoje. Muda. Entendeu? Então eu já tô fazendo um planejamento com meu esposo pra hora que minha filha for pra 6ª série, já pôr ela no particular. Porque não tem condição de colocar ela no estado. Gente, então, assim, cruel, é triste, cruel. mas é a triste. realidade. Agora, eu falo assim, a gente sabe que quantos pais não sonham que o filho estude, né? Sim, e não tem, sim. às vezes, a condição. E aí? Então, sabendo que a gente... Eu tenho 2, amiga. Então, tipo assim, já pensa, eu tenho que pagar a faculdade, pagar a escola particular para 2 crianças. Então, assim, eu já sentei e falei com meu marido que o ano que vem ela vai pro 3º e o Theo pro 2º. Eu falei assim, a hora que ela for pro 4º ano, que daí o 4º e 5º ainda tem 2 anos, falei, a gente vai juntar e vamos começar a ver como que nós pode fazer na escola particular, a gente já pode ir pagando, ó, 6ª série, 7ª, ver como que eles fazem, porque eu não quero, porque graças a Deus, minha filha, ela é muito desenvolvida, ela é muito esperta, e eu quero manter isso nos 2, porque os 2 são muito espertos, eles estão numa escola excelente, a escola do município é boa, eu gosto. Eu não vejo... Falam muito bem aqui do município. Eu não vejo necessidade de eu colocar eles no particular agora, porque eles se desenvolveram muito bem. A minha menina tá na 2ª série, ela faz lição de casa sozinha. Que bem, e é assim, ela vai com 2 livros pra escola e mais o caderno de lição de casa. Agora eu vou te falar, só pra você assustar um pouquinho. Gente, eu tô em escola particular, eu pego aluno que não sabe ler e escrever. Meu Deus. Então, assim, não é a questão só, né? É a criança. A gente tem que ter um olhar, a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter realmente uma atenção. Será que realmente tá ajudando em casa? Será que tá realmente tomando? Vai dar dedicação, né? Vai dar dedicação? Não, eu me dedico muito. Nessa questão, eu deixo serviço, deixo tudo. Quando eles fazem lição de casa sozinhos, os 2. Porque o meu menino, eu já vi que, assim, se eu der uma brechinha, ele quer que eu ajudo ele, leio tudo pra ele. O que você faz por ele, né? É o que eles querem. Eu falo, não pode ir lendo, que a mamãe tá e escutando, agora eu vou te ensinar. né, bem? Vai lá pro Google, eu falo pra eles, gente, depois que eu não aceito nada que não for manuscrito. Vem que esse negócio de impressão pro meu lado, comigo tá não rola, certo, não. você. Não aceito. Porque eles, já que vai copiar, se for pra copiar no Google... Daí, minha filha, copia com a mãe, vai escrever. Pelo menos vai ter o trabalho de copiar, porque
Acabou isso. Não, Acabou de pegar um livro, acabou de pesquisar, de realmente ler, acabou. Eu falo, gente, que a leitura é a base de tudo na educação. Você tem que ter hábito de ler. Porque você tem o hábito da escrita, você tem o hábito, na verdade, o hábito da leitura, você vai ter uma melhor escrita. Então, são coisas que andam junto. A leitura com a escrita. Né? Ah, não, hoje em dia é só digitação, né? E fora as abreviações que as pessoas fazem. Aprendeu a abreviar. Como você vai fazer uma redação hoje, vai pensar, não é nem com abreviação, que jeito, né? Mas quer ver atenção, ATN, eu acho que é, né? Eu nem sei qual que é essas abreviação, menina. Só que não. Tô por fora, Só que não. Mas é o linguajar ali da galerinha ali. Mas é assim que eles estão. Isso aqui, né? Isso aqui é... Eu falo que Isso tem o poder pra destruir, pra Eu falo que construir. isso aqui mais destrói vidas do que Do que ajuda constrói. vidas. É isso aí. Mas... Se a pessoa for sábia, né? Ela pode usar pra muitas coisas boas. Mas se não... Mas será que as pessoas estão usando a telinha de forma... Ah, não, né? Hoje em dia as pessoas não têm mais nem empatia direito, que saber usar um celular. Você vai às vezes numa roda de conversa, não tem ninguém mais conversando. Acabou a conversa, o Não diálogo. tem. Não tem mais. É mais fácil você mandar mensagem. Nossa, nem Pra fala. poder mandar Nem mensagem vou pro contar. outro, pra conversar. Vou mandar mensagem? É. Tá lá na sala, deixa eu mandar mensagem, porque ele não vai me responder mesmo. Vou mandar mensagem. Ah, não, lá em casa eu prezo muito. O Muito. diálogo, Eu brigo né? muito com meu marido por conta disso, às vezes. Eu falo, ó, o nosso aqui agora, é aqui. Acabou o celular. Você já viu o que você tinha que ver, já falou o que tinha que falar. Você ficou no celular no serviço, eu fiquei em casa. Eu trabalho com o celular hoje. E a gente percebeu que o que? As crianças também estavam muito assim. Tipo assim, via a gente no celular, queria o celular deles, porque eles têm o celular. Só que tem um período Mas pra eles será que ficarem no tem que dar celular. limite, né? Não, Tem que sim, dar tudo, limite. até a televisão. Porque eu falo assim, aí eles não têm hora pra dormir, aí eles Não, lá dormem em casa tem hora pra cansado, tudo. Vai pra escola cansado. Não, lá em Eu casa falo tem hora pra assim, tudo, ali. gente, o que vocês fazem? Vocês só estudam, já chega cansado, já chega com sono na escola. Não, os adolescentes hoje em dia é 3, 4 horas da manhã, tá indo dormir. Mas exatamente. Gente, eu na adolescência era E não é só, 10 e horas. não é tá só a parte de celular, não. É videogame. É tudo. É um negócio de videogame que eu falo assim, que eles estão... Eu brinco muito com eles, porque sou da área da ciência, né? Então eu falo assim, vocês estão queimando as células, né, principais do sistema nervoso. Vocês estão queimando os neurônios. Mas vocês não estão queimando o neurônio com coisa boa. Vocês Só estão coisa queimando ruim. com coisa ruim. Né? Tipo, vocês não Só- estão exato. fazendo os seus raciocínios aumentarem. Então, como que você faz? Você fica aqui, ó, viciado nisso aqui, né? Viciado no joguinho. Não, a gente também não pode ser hipócrita, né? Porque a gente tem um... Não, a gente fica. A gente fica. E hoje acaba sendo também instrumento de trabalho, né? Querendo ou Mas eu não, falo assim, a gente tem que saber... tempo A todo, gente né, adulto, tá nós lidando. adultos, tem que saber dividir. E ser exemplo, né? Porque como que eu vou falar pro meu filho sair do celular se eu tô? Mas a gente vê também que hoje em dia as pessoas estão deixando de... Tá destruindo relacionamentos, famílias, casais, crianças, todo mundo tá destruindo, né? Se você não saber o limite disso aqui. Hoje em dia a maioria das crianças ou tem hiperatividade, ou tem um grau de autismo, ou tem e é tudo por conta decorrente do quê? De ficar vidrado em tela, vidrado. Tem criança que dorme e acorda com o celular. A gente sabe também que hoje em dia nós sabemos assim, muita coisa é genética, né? Já nasce também, Sim. já tem a predisposição genética em ter. Mas a gente tem que entender também, que eu falo muito isso para meus alunos, que a nossa alimentação hoje é o nosso maior problema. Nossa, demais, A menina. nossa alimentação, os nossos transgênicos, tudo isso que a gente vem se alimentando, querendo ou não, eles fazem mutações da nossa gênese e vêm prejudicando cada vez mais a nossa saúde. E com isso, vai cada vez mais a gente ter aí problemas. E aí vai vir também, né, com isso as deficiências e tudo. E tá todo mundo sujeito. Ah, não, isso daí não tem como fugir, né? Exato. A gente tem que se cuidar. Eu falo que quando eu engravidei da minha menina, eu pesquisei tudo que causava cólica, mal, que podia qualquer coisa. Eu tirei tanta coisa da minha alimentação, assim, coisas que pra mim e na internet, que eu vi na internet, que não ia fazer bem, que eu falei assim, como que eu consegui tirar isso e hoje eu não consigo. Hoje você não consegue. Não consigo. Você só conseguiu porque você No tava... período que eu tava grávida. Mas é porque você sabe que tinha um ligamento entre você e eles, né? E tudo que você come vai pra eles. Aline, eu não conseguia. E olha, eu sou apaixonada em chocolate. Até chocolate, tipo assim, que eu comia 3 vezes na semana, era uma vez na semana, um quadradinho ou uma colher de brigadeiro e acabou. E hoje, ultimamente, eu aprendi a viver sem açúcar. Já tô até um tempo sem açúcar. Você falou mesmo, menina. Um tempo sem açúcar. Além do açúcar, são o maior Eu veneno, vou falar assim, ó. né? Você não ficou doida, não? Tem época que bate lá, a mulher na TPM, nossa senhora, precisa da dopamina, né? Precisa do açúcar, né? Mas Menina do céu, eu não posso... A gente consegue controlar, mas aí vai muito do quê? Do que a gente tem que saber controlar, né?
Eu falo que hoje a gente come aquilo que a gente que consegue controlar. Porque tem uma coisinha aqui no nosso sistema nervoso central que a gente comanda. A gente manda, né? A gente. É que nem eu escuto muito falar assim, a gente tem que ter o controle do nosso corpo. Se a gente não tiver o controle da nossa mente, do nosso corpo, como que vai viver? Eu também tive que passar por uma perda pra eu começar a me cuidar. Porque eu também não tava cuidando de mim, eu não tava. Porque eu tava na vida da rotina. A vida da rotina, o que você faz? Você come quando dá, come qualquer coisa. Hoje não, hoje eu prezo muito pela alimentação, ainda pego bem lá no pé lá em casa, principalmente do meu marido, pego bastante. Às vezes ele fala, você não cansa de pegar no meu pé, não? Você não cansa de cuidar da minha vida? Eu falei, então, né, mas... Fala que nem meu marido fala... é porque eu gosto, porque se a gente não ama, a gente... Fala que nem meu marido fala pra mim, você é minha vida, por isso que eu cuido. Porque a gente tem que entender que uma coisa é ligada à outra, né? A nossa alimentação é a nossa saúde hoje. Então, quanto mais eu me alimentar melhor saúde eu vou ter. Então, é uma das coisas que eu trouxe pra minha vida. Hábito e ser mais saudável. É o que tô tentando aí, já desde de março eu coloquei na cabeça e venho aí melhorando tudo isso. Principalmente atividade física, tudo anda junto. Mas a alimentação é 70%. 70%. De tudo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tem alguma referência que você seguiu, voltando aqui pra nossa atrevida? Tem alguma referência que você seguiu pra loja? Referência... Ou alguma outra loja, alguma porque hoje na internet a gente encontra tudo, né? Pinterest, alguma referência de loja, pessoa famosa, ou foi do seu coração? Foi do meu coração mesmo. Eu nunca tive... Como eu falei, eu nunca fui, eu não era muito ligada a parte de internet. A gente tá aprendendo a ficar, né? Como eu falei, se a gente não Agora, aprender... fica pra trás, né? Eu falo que a internet hoje é tudo. marketing, não entender, não colocar nossa carinha, não vender nosso peixe. Fica pra trás. Fica pra trás. É o que eu falo Mas, ser sincero naquilo que eu tô passando. Então, assim, não consigo ficar inventando ou empurrando coisas, assim, não é meu perfil. A referência, então, foi você mesmo. Sim, foi um sonho. Como eu falei, eu já tinha um sonho de abrir a loja física, só que era sonho. Olha, eu vou falar, às vezes a gente fala que a gente acha que não vai conseguir, sim, sabe, tornar realidade, porque tava uma coisa mais distante, né? Porque é lógico que quando a gente se forma, a gente faz assim, vou viver do meu trabalho, vou viver da minha profissão. Mas eu quero fazer os dois, porque eu gosto dos dois e eu sou apaixonada pelos dois. E dá pra fazer os dois. Desde que você também saiba equilibrar as duas coisas, né? Nem deixar... Tipo, como que eu ia ter uma loja hoje se eu estivesse dando 54 aulas? No momento que eu ia cuidar da loja. Entendeu? Né? Não dá. Eu tinha... É prioridades. Que nem eu te falei, hoje o momento, pra mim, não é só a questão de ganhar o dinheiro. É pensar a longo prazo, fazer, né, a Atrevida se enganjar, fazer a Atrevida crescer e ser, né, cada vez mais conhecida com o mesmo propósito, mas saber que eu também vou continuar na minha profissão e aprender a viver com aquilo que a gente, né? Porque eu falei, se você entender que você vai ter que viver daquilo, é onde as pessoas sentem mais dificuldade de empreender. Por isso que as pessoas começam algo e param e não continuam ou desistem muito rápido. Porque acham que empreender, o dinheiro vem rápido. Não vem, gente. Sinto lhe dizer, educação financeira total não vem rápido. A gente tem que aprender a lidar com os desafios e entender que se você vai depender daquele dinheiro para sobreviver, é um pouco mais complicado. Aí você tem que pesar as coisas, tem que primeiro analisar, repensar antes de investir em algo. Porque senão você investe, você perde dinheiro. E aí você perde, às vezes, tudo aquilo que você tinha. Tudo aquilo que você tinha para investir, você perde. Então, eu falo que tem que ter muito estudo. E eu falo que empreender também tem que estudar, tá? Quer empreender? Estudar um pouquinho. Estudar um pouquinho, entender que eu também entendo um pouco de financeiro. Minha primeira faculdade foi Recursos Humanos. Olha. Então, eu sou formada em Recursos Humanos. Depois eu fiz Biologia, depois eu fiz Pedagogia. Então, assim, eu sempre corri atrás, mas sempre estudei e sozinha. Que nem eu falei, nunca tive incentivo, não. Aí foi tudo na raça. Seu maior incentivo foi você mesma, né? Foi porque, que nem eu falei, hoje eu incentivei muitos meus irmãos a estudarem, por eu ser a mais velha. Mas pra mim já foi um pouquinho mais difícil. Ou você trabalhar e estudar. Imagina, pra gente pra mim que foi tem que isso. trabalhar e estudar. Hoje eu vejo eles tendo toda a oportunidade só de estudar. Eu falo isso pra eles o tempo todo. Vocês têm a oportunidade de estudar e vocês não estudam. E eu falo pra eles e muito deles, apesar de estar em escolas, eles falam, mas eu quero continuar o negócio do meu pai, eu quero continuar, eu vou estudar pra ajudar meu pai a crescer e não sei o quê. Eu falei, então, mas pra isso você também tem que estudar.
Você tem que saber matemática. Sim. Você tem que saber interpretar, você tem que saber tudo. Então, né, a gente tem que entender que não é o dia a dia é muito bom, mas o estudo tem que ter o estudo junto, pra gente poder equilibrar os dois. Entendeu? Então, independente, gente, não dá pra parar de estudar. Independente de qualquer coisa. A gente sempre tem que estar lendo, sempre tem que estar se atualizando, porque senão a gente fica pra trás. Fica mesmo. Tá tudo muito rápido. Quando você Tudo acha muito que rápido. começa uma coisa, já começa, inova em outra, começa outra, inova outra e vai E aí, inovando. e se a gente não for nessa... É uma rotatividade muito rápida que a cabeça da gente vai à cozinha. Se a gente não for nessa vibe, a gente vai ficando pra trás. E aí onde as pessoas empreender vão ficando, isso, né? Tipo, é você, como que fala? É inovar realmente. É inovar e sempre tá ali. E evoluir. Se atualizando. Evoluindo. Evoluindo. A palavra é, tipo, se atualizar e evoluir. Né? Não ficar sempre parada naquela mesmice e falar assim, não, o que eu tenho que fazer de diferente? O que eu posso fazer agora pra mudar? O que tá faltando? Se pergunte e bota em prática. Porque eu falei, ficar esperando acontecer, gente, não vai. Ninguém vai chegar em você e vai falar assim, olha, vou te ajudar, tá? Você, nossa. Não, gente, ninguém vai te ajudar. Infelizmente, a gente tem que fazer pela gente mesmo. Porque se a gente ficar esperando alguém lá pra te dar uma mão, a gente vai ficar espera sentado, porque de pé vai cansar. Não, a gente tem que fazer por onde, e a gente tem que parar de reclamar, parar de murmurar e pôr em prática, às vezes, aquilo que a gente quer. Porque é isso que eu mais sinto, o medo atrapalha muito as pessoas, né? Demais. O medo, a ansiedade, eu entendo porque eu também tive, né? Mas eu também tive apoio. E a gente tem que ter, sim, né? Um apoio, e a gente tem que estar focado naquilo que a gente quer. É muito importante, né? É muito importante. Tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem dos meus lindos, dos meus filhos. Ayla, vocês estão lindas no programa. Ai, Ayla, linda. Beijo, Ayla. Te amo, filha. Mamãe te ama. Você também é linda na minha vida. E aí, Dárcio Tatão. Parabéns, amiga. Você merece todo o sucesso. Orgulho de você, filha. Sua história é linda. Muito feliz por ver toda a sua trajetória e te ver conquistando seus sonhos. Deus te abençoe. Obrigado, Darcy, amigo querido, padrinho. São parceiros nossos. Ah lá. Obrigada de coração. E Aline, fala aqui pra mim. Se você pudesse dar um conselho pra uma mulher que sonha em empreender, que tem medo de começar, qual seria? O conselho que eu falo assim, gente, acho que sonhar não deixa ficar só no sonho, né? Mas hoje é muito, eu sei que é difícil, dá medo, né? Dá ansiedade, dá frustrações, mas a gente tem que ter coragem. Eu acho que falta um pouco de coragem. Coragem pra gente encarar os nossos medos, encarar os desafios e falar assim, eu sou capaz, eu também posso. E por onde eu posso começar? Se informar e dar o primeiro passo. Não desistir. Gente, porque no primeiro obstáculo, se você desistir no primeiro obstáculo, você sempre vai andar pra trás, você nunca vai andar pra frente. Eu também, eu tive que dar um passo pra trás pra me dar um passo pra frente, mais pra frente também. Eu tive que, né, sair de algo, começar algo novo, e foi um desafio muito grande. Que eu falei, eu ainda sou bebê de fralda, ainda tô gatinhando. Mas eu tô aqui pra encorajar as mulheres, encorajar os homens, encorajar as pessoas que têm sonhos, que têm vontades, e falar que todo mundo é capaz, que todo mundo pode, e basta ter coragem, um pouquinho de coragem, mas antes de tudo, bota Deus na frente da tua vida e fala assim, eu quero, eu posso, eu consigo. É isso aí. Eu quero, eu posso, eu consigo, e vai. Porque vai vir os desafios, porque o inimigo vai tentar te derrubar o tempo todo. Mas não deixa o inimigo te derrubar e mostra pra ele assim, meu Deus é maior, eu vou conseguir. E é isso que eu faço todos os dias. Boto E isso é o mais frente. importante, né? Isso. Porque se a gente se balançar no primeiro vento, a gente cai. A gente tem que entender que a vida é um sopro, a vida é muito rápido. E que tipo de vida que eu quero? Né? Eu quero ser aquela vida que vai ficar esperando as coisas caírem no meu colo? Não, gente, as coisas não vão cair no nosso colo. Se a gente não buscar, eu não sou herdeira, você é herdeira? Não. A gente não é herdeira. Eu queria. Não, né? Não sei, você casou com homem rico, também não casei. Você casei com uma pessoa maravilhosa, que trabalha, que luta. Super trabalhador. E é isso, gente. A gente tem que também ter alguém que tá junto com a gente pra fazer a gente crescer, batalhar com a gente
e sonhar os nossos sonhos. Porque meu marido também sonhou o meu sonho. Ele acreditou no meu sonho. Meu marido também. Isso daí eu não posso reclamar, não, Ele Valine. acreditou no meu Porque sonho. se eu tô aqui hoje no segundo elas E aqui, se é porque ele ele não me acreditou. desse apoio, eu acho que eu também, né? A gente tem que ter o nosso braço, né, direito. E é isso, né? A gente tem que ver que as pessoas que a gente tá do lado, se realmente aquela pessoa ela está aqui pra mim, pôr pra cima somar, e né? pra baixo. Porque eu quero alguém pra estar junto comigo, pra mim pôr pra cima, pra somar comigo. É o mais importante. Não deixa ninguém botar você pra baixo, não. Tanto mulher quanto homem, né? Porque às vezes as pessoas falam, você não vai conseguir, você não é capaz. E a gente deixa isso entrar pra gente, a gente põe isso aqui no nosso subconsciente e deixa comandar. A gente filtra isso, né? A gente, né? Ao contrário, a gente tem que falar assim, não é porque não, eu posso sim. E vai atrás, gente. Corre atrás que eu falo que a gente consegue desde que a gente realmente queira. Mas a gente não pode deixar o primeiro probleminha desanimar, porque vai vir. E obstáculos vai ter, e eu não vou parar com os meus obstáculos também. Eu sei que ainda vou ter muito desafio pela frente. E o desafio vai ter o tempo todo. Mas basta pra mim fechar os olhos e falar que é mais fácil eu desistir, ou não. Falar, não, eu vou seguir, eu vou continuar. É isso aí. Você tem alguma frase, um pensamento, um versículo que você leva pra sua caminhada? Você sabe que eu tenho uma frase na loja, que eu coloquei ela, né? Seja a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Então, eu tento ser a minha melhor versão todos os dias. E é isso que eu ponho lá. Eu fiz bem grande essa frase lá na loja. Seja a sua melhor versão, por quê? Para as mulheres saberem, né? Porque, lógico, gente, eu tô falando de mulher porque é meu público, tá? Porque eu vendo roupa feminina, né? Trabalho com roupa feminina. E, lógico, que tem homens que vai comprar na loja para as mulheres. Eu fico muito feliz quando eu vejo os homens entrando lá, porque é eles ótimo, gostam, né? eles escutam. A gente chama ganhar presente, viu, homens? Dica pra vocês, Ah, tá? sim. Homens, E eu fico, dicas. E eu vejo, e eu acho tão legal quando eles conhecem o gosto das mulheres, quando eles querem surpreender, ou quando eles vêm pedir minha ajuda. E várias vezes eles vêm pedir minha ajuda e falam, você conhece ela, você sabe o gosto dela, o que será que eu dou? E olha, eu acho muito legal, eu acho que é permitir, não ficar com aquela coisa assim, eu não vou, não, porque às vezes a gente quer ser surpreendido, não quer errar. Nossa, a gente gosta de ser surpreendida. Eu gosto, e a gente também gosta de surpreender, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de dar presente do que receber, porque é uma coisa minha. Eu adoro presentear as pessoas, eu adoro presentear minhas amigas. E eu gosto de presentear a minha família. Eu acho que é isso, assim, eu prefiro me doar mais do que receber. Eu gosto, eu me sinto mais feliz em dando algo pra alguém do que recebendo. Então, assim, do meu perfil, é meu, da minha personalidade. E a gente sempre tenta agradar, né? Lógico, dentro dos nossos limites, né? A gente também não tem que ficar agradando o tempo todo mundo, porque a gente não vai conseguir, não é verdade? Ninguém consegue agradar o tempo todo, né? Não. Eu tento ali ser o tempo todo, todos os dias, tanto dentro da escola, como também dentro da Atrevida. E é isso, passar transparência, passar a minha verdade. É isso que eu busco como empreendedora e busco como profissional, gente. Realmente a gente ser a gente em qualquer lugar. Seja você mesmo. Não mude, não seja duas caras, porque a gente não leva nada dessa vida. Nada, gente. Vai ficar tudo aqui o bem material. Mas o que a gente leva dessa vida é o que a gente faz de bom para as pessoas e o que a gente é também de verdade, né? Então, assim, eu quero ser aquela pessoa que vai fazer a diferença pro bem. E é isso que eu sempre tento levar. Em todo lugar que eu vou, o bem para as pessoas. É como a gente quer ser lembrada, né? Sim. Como que você quer ser lembrado? Eu costumo falar isso. Como que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como aquela pessoa que ajudou, que teve um bom coração, que teve empatia, aquela pessoa alegre, que sempre colocou as pessoas pra cima, ou você quer lembrar aquela pessoa rançosa, que murmura, que reclama, que começa uma coisa e não termina? E eu falo muito isso, eu não quero. De uns tempos pra cá, eu tenho pensado muito sobre isso. Desde que eu comecei a empreender, que eu comecei a fazer algo pra mim, eu comecei a pensar nisso. Qual que é o legado que eu quero deixar pros meus filhos e pras pessoas que passaram na minha vida? E a gente esquece os valores, né? Os valores, né? Os valores, eu falo assim, não os valores do bem material. Os pequenos, né? Os valores. Mas eu acho que assim, a família, a dedicação, se doar, né? Antes de tudo, respeito com o outro. Porque ninguém é obrigado a amar todo mundo, gostar de todo mundo, mas a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, né? Sim. E eu acho que é o que tá faltando, empatia hoje. Empatia e respeito. Tá muito em falta. Tá faltando. Eu acho que essa é essa palavra que eu vou deixar também aqui no ar, né?
ter mais empatia pelo outro, se pôr no lugar do outro. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso ajudar, né? Porque às vezes uma pessoa só precisa de uma palavra naquele dia. Às vezes você pode mudar a vida de uma pessoa ou tirar da cabeça alguma besteira dela se você falar uma palavra para ela, mas uma palavra do bem, conforto. Né? Uma palavra de conforto. Às vezes a gente só quer ser ouvido, né? Às vezes é isso, às vezes a gente só quer ser ouvido. Semana passada a gente falou muito sobre isso aqui, que veio a psicanalista, sobre a empatia, sobre se doar pro outro, ajudar o outro, né? E isso é muito importante. E resiliência gente, também, né? A gente precisa... As pessoas precisam entender isso hoje, né? Só que assim... A gente vê tanta maldade, a gente como cristã, né? como... que tem as nossas crenças, a gente entende que tá na palavra isso. Que nos fins dos tempos ia ter muita falta de amor. O amor das pessoas se esfriariam muito e a gente vê que isso tá acontecendo. Infelizmente. Né? É doloroso, né? É triste, amiga. É muito triste. Se você pudesse resumir a sua jornada até aqui, em uma frase, qual seria? Ou uma palavra? Eu acho que... é a frase que eu falei pra você. Eu quero, eu posso, eu consigo. Essas 3 palavras é o que me move, acho que em tudo. Mas dizer, gente, que não é fácil. Não tive uma infância fácil, nada foi fácil, nada caiu do céu fácil. Tudo foi muito trabalho e muita luta. Então eu vou dizer assim que ser uma mulher forte, né? Ser forte é o que me fez chegar até, vamos dizer assim, chegar aqui onde eu tô hoje e dizer que tudo que eu conquistei foi com muita, 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 muita fé em Deus. E sem Deus, com certeza, eu não estaria aqui. Foi Ele que me deu... Ele me guiou em tudo. Até aqui. E vai me guiar até o fim. Até o dia que eu tiver que partir daqui. Mas, com certeza, no caminho do bem. No caminho do... É isso que eu quero deixar, sabe? Sempre. É o mais importante, né? E, às vezes, a gente se afasta. Eu me afastei um tempo e hoje eu tô muito próxima, cada vez mais próxima, de Deus entender que nós não temos sentido a nossa vida sem Ele, pra nada. Eu não imagino a minha vida sem. Não, Nenhum segundo da minha vida eu não imagino os meus dias sem Todo dia Deus. eu tenho que escutar uma música, alguma coisa que me fale, que me faça, né, sentir a presença e estar perto dele o tempo todo. Assim, né? Se conectar, né? E a gente que é às muito vezes importante. esquece de agradecer também, né? Eu gosto de agradecer. Ai, eu agradeço todos os dias. Todos os dias. Menino do céu, cada coisa que eu faço, que eu vejo, que eu falo, Senhor, obrigada. Agradecer porque eu estou aqui acordada, porque eu estou aqui andando, estou aqui falando, porque a gente sabe que tem, né? Sempre tem pessoas passando por muitas coisas, saúde, tudo. Mas eu acho que a gente tem que ser muito positivo e sempre tentar, né, o máximo de tudo passar para as pessoas alegria. Que às vezes a gente esquece, né? Esquece de alegria, esquece de alegrar o outro. E às vezes a gente esquece da gente também. Vai deixando a gente de lado, né? E aí onde eu me resgatei um pouquinho também. Que é muito importante, né? A gente tem que olhar pra si, né? A gente tem que olhar pra nós. Ó, a Kate mandou assim. É a Darcio, Tatão. Aline, é a Kate, amiga. Tô acompanhando, tá linda. Você é merecedora de tudo. Um beijão. Beijo, Kate, minha amiga do coração. Uma amiga e irmã, né? Essas aí estão comigo na minha trajetória desde o início. Desde tudo que eu já passei, elas estão comigo desde o início. Então a gente tem aí bastante... Uma história, né? E pessoas que chorou junto, ficou feliz junto. E tem isso, tem aquele que vai te abraçar, vai te erguer. E tem aquele também que não vai, e tudo bem, né? E tá tudo bem. A gente isso. A gente tem que aprender a não esperar muito do outro, né? Porque a gente fica sempre fazendo algo por alguém, esperando algo, né? em troca. Não, a gente não tem que esperar nada em troca. A gente tem que fazer e fazer de coração mesmo. É isso mesmo. E Aline, a gente já tá chegando no nosso final do podcast. E eu abro aqui para você fazer seus agradecimentos, falar o endereço da loja, convidar o pessoal para ela conhecer aquela loja maravilhosa. Gente, eu gostaria muito de agradecer aqui, né? Tô agradecendo aqui a Rai, né? Agradecendo aqui o Segundelas, maravilhosa. Eu acho assim, gente, que é uma oportunidade única, né? Da gente estar aqui conversando sobre vários assuntos. E a gente acabou falando de vários assuntos. Falamos de tudo um pouco. E querendo ou não, um pouquinho de tudo, que a nossa vida é assim. Eu só tenho a agradecer, né? Que nem eu falei, a Deus, né? A minha família, meu marido,
por tudo aquilo que eu conquisto, porque a gente não faz as coisas sozinho, gente. Não faz. Quando eu faço uma live, eu não faço sozinha, eu tenho um monte de gente Nossa, junto uma comigo. galera. Quando eu vou fazer compra, eu também não tô sozinha, tem gente comigo. Quando eu vou trazer novidade, tem gente comigo. Então tem todo, né, sem minha família, eu acho que nada, eu não teria forças, né? Então, o que me faz ter força, assim, pra continuar, apesar de todos os desafios, toda a dificuldade, tudo que a gente vem passando, a nossa economia, a gente sabe que não tá fácil, mas não desistir dos seus sonhos, não desista. Eu acho que todo mundo consegue, desde aquilo que realmente tenha vontade. Gente, tenha coragem, mas também estude um pouquinho, entenda um pouquinho sobre educação financeira, como se planejar, como estudar, para poder organizar a sua vida. E dá para organizar a vida, gente. E não precisa ganhar tanto dinheiro pra gente organizar a vida. A gente consegue, tá? Mas a gente tem que se organizar, aprender a se planejar. Planejamento é tudo na vida da gente. Tô começando a aprender esse negócio de planejamento. Também guardar dinheiro. A gente tem hábito de não guardar dinheiro. É bom guardar dinheiro, gente. Aprender a guardar dinheiro, que faz parte, hein? Faz parte. Tá escutando aí, né, galeras? Mas eu quero deixar aqui, né? Então, a loja Atrevida Fashion Store, ela fica na rua Antônio Mourão, número 84, sala 2. Fica ali no centro, né, gente? Pertinho ali vamos falar da cafeteria de Nápoles, né? Porque eu falo assim que é bem pertinho ali. Será um prazer atendê-las, tá? Mesmo que um dia vocês queiram ir lá pra conversar, pra bater papo, eu tô à disposição. Gosto muito de conversar, gosto de conhecer pessoas. E espero sempre estar passando pra vocês. Eu tento fazer o meu melhor. Tento fazer a loja, né, trazer novidades e sempre a carinha de todo mundo. E também boto um pouquinho do meu gosto. Eu sei que vocês adoram as vitrines, vocês sempre falam pra mim. E os looks eu tento fazer aí os provadores, né, tentando dar ideia. E se permitam a mudar, tá? Mudança faz parte da nossa vida. Se permitam mudar, tá bom, meninas? Eu vou me permitir. Se permitam mudar, se permitam usar coisas diferentes, faz parte. Eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que se permitir, lógico, né? Sem vulgaridade, né? Tudo dentro, por favor, né? Por favor, mas vem conhecer a loja, vai ser um prazer conhecê-la. Vocês, quem não conhece, por favor, vai conhecer. Eu tô à espera de vocês, tá, gente? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Rai, agradecer também o Paulinho, maravilhoso, tá, gente? Que comanda tudo isso aqui, porque eu falo, pra tudo isso aqui acontecer, tem os bastidores, tá? Sim. Pessoas, assim, maravilhosas, né, excelentes, competentes e excelentes profissionais. E, Rai, que Deus te abençoe, que você possa seguir esse projeto maravilhoso. E eu quero estar aqui do seu lado sempre para poder te ajudar. E você sabe que você pode contar comigo sempre. Ai, que linda. Eu não sei nem o que falar mais, gente. Meu amor, eu até escrevi aqui, pra mim não esquecer, porque é muita coisa, gente. Pra mim foi muito importante ter você aqui. Eu já conheci um pouquinho dessa história, né? E foi uma história linda, cheia de valor. Muito obrigada por abrir seu coração, compartilhar com a gente a sua jornada, os seus desafios e também os sonhos que te movem, né? Sim. E eu creio que histórias como a sua mostram que nós não estamos sozinhas, que nós mulheres, né, não empreendemos sozinhas. Não. Né? E que Deus sempre cuida de cada detalhe, mesmo quando a caminhada parece difícil. Sim. Né? E é isso aí, eu quero te agradecer de coração. Muito obrigada. Obrigada por esse presente também. Gente, ela me deu um presentinho. Essa é a cara dela, gente. Ela ama rosa. E eu não poderia deixar de dar algo que seria a cara da Rai, né? E eu não podia deixar de vir com ela hoje, né? Maravilhosa. Claro. Arrasou. Amei a proposta, tá? Arrasando aqui com o marronzinho, né? Com rosa, maravilhosa. Eu amei. Já deu ideia de vitrine aqui. Lá, viu? Me deu viu, ideias, gente? Eu adoro as ideias. E eu já quero abrir aqui os meus agradecimentos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao meu esposo por estar sempre do meu lado, sempre me apoiando nas loucuras, sempre me apoiando em tudo. Meu amor, te amo, obrigada. Os meus filhos, que aqui, tá assistindo minha live, comentando, né? os meus bebês, que a família é muito importante, né? E eu quero agradecer também a minha família. A minha cunhada acabou de me mandar mensagem, parabéns, cunhada. Thalita, amor, beijo, obrigada. Jéssica, obrigada, meu amor. Obrigada a todos vocês que acreditam em mim, que acreditam nesse sonho, que acreditam no segundo delas, porque se não fosse vocês, estivesse aqui comentando, estivesse lá no Instagram, estivesse fazendo todo esse movimento, não estaria acontecendo mesmo que eu quisesse, né? É tão bom quando a gente sabe que a gente é amado e que todo mundo sonha junto com a gente e vai junto. Eu sou muito grata por isso. E eu também, gente. Eu sou muito grata à minha família, porque são eles, né, que me fazem estar aqui e continuar todos os dias.
Ai, ela ficou emocionada, vai fazer eu chorar também, hein? É, não, faz parte. A gente chora, tem que chorar. Tem, é de alegria, tem, né? sim, de sim. agradecer só. E eu já quero agradecer também ao Paulinho. Eu sempre agradeço, gente, a ele. Porque, Paulinho como a gente falou, os maravilhoso. bastidores aqui, ó. Eu dou um calorzinho nele, mas já tô parando já. A gente já tá se encaixando. Tá tudo dando certo aqui no Segundo Elas. Paulinho, obrigada, viu? Por acreditar em mim. Por ter aberto essa oportunidade, essa porta. E eu creio que nós vamos voar. Vamos vai crescer. ir além. Isso Em aqui nome só de Jesus, vai porque crescer muito, gente. eu consagro muito ao Senhor todas as minhas coisas. E eu sei que o Senhor está em cada passo. Porque para iniciar o Segundo Elas, foi totalmente direcionado por Deus. Eu já contei aqui. E contei um pouquinho pra você. E é isso. Eu agradeço muito a Deus. E eu já quero também agradecer aos nossos parceiros, né? A Diva. Carol, amiga, beijo. Beijo, Amo Carol. você. Amo você. E as suas peças, né? Eu sou suspeita de falar que eu sou cliente há Olha, anos. eu tô de diva, gente. Ah lá, tá de ó. diva. Tô de diva Tô aqui, de ó. diva também, Ó, esse gente. brinco aqui, diva, tá? Tem Então, muitos divas lá. A Diva, vou passar o telefone de novo pra vocês. É 993-35-4006. A Diva Acessórios fica ali na Armando Salles, né? Sim. Um pouquinho pra cima ali da Escola Coronel, gente. Entra em contato com a Carol, marca, vai lá ver, tem muita novidade, muita coisa linda. A Diva traz acessórios incríveis. E ela também ama fazer combinação de colar, eu acho maravilhoso. Vai lá nos stories pra vocês verem. Maravilhosa. Alicia Personalizados. Gente, amei. Minha princesa. Ó, fala pra Alicia, a Aline foi a arrasou. nossa estreante da canequinha. Amei o segundo Linda delas. nossa caneca. Ai, você personalizada. É tão chique com isso aqui, gente. Arrasou. Gente, a Alicia faz canecas, chaveiros, chinelos, garrafas, copos long drinks, Bom de taças. saber, falar pra ela que eu vou procurar ela aí, ó. Meus Sim, alunos, faz. formatura final do Ó, ano. faz placas, faz azulejos, gente, aqueles azulejinhos personalizados e muitas outras Adorei, coisas. Alice, seu trabalho. A Alicia fica ali no Empírio, gente. Na Raul Schwender. E o telefone dela é 97162-8128. E uma segunda opção para vocês é em 99685-7218. Então, para você que quer ir comprar um presentinho à cara do seu amor, à cara de alguém que você goste, com carinho, Alice e a gente personalizados, tá bom? E eu já quero aqui encerrar o nosso Segundo Elas e falar para vocês que semana que vem, às 20 horas na segunda-feira, estaremos aqui nesse mesmo local. Então, para você que ainda não segue a gente, segue lá o nosso perfil do Segundo Elas, segue também o perfil da Rede On, aqui no YouTube e também no Instagram. E tem também o nosso canal no YouTube, tá, gente? O Segundo Elas. Estamos aí fazendo uns ajustes pra gente poder soltar ao vivo no nosso canal do YouTube. Ai, vai ser um arraso. Então, pessoal, eu agradeço muito a colaboração de vocês, agradeço muito a participação de vocês nas nossas redes sociais. Continue assim engajando, interagindo, compartilhando. E semana que vem teremos muito mais pra vocês. Um beijo e uma ótima semana pra todos vocês. Um beijo, uma ótima semana pra vocês. Que Deus abençoe muito e ilumine a vida de todos vocês. É isso aí. Tchau, tchau, gente.